passando para frente, porque a igreja ela vai se renovando. Isso é maravilhoso, né? Vitor, vem cá. O Vitor vai estar trazendo a mensagem, missionário aqui, conveniado nosso, né, na Namíbia. E o Vitor foi meu aluno também, lá na AMID, a 2018. Foi 2018. Rapaz, passa rápido demais. Aí eu chegava lá, vou te entregar, hein? Aí chegava lá, aí dava aula para ele, a gente lanchava, né? Lá a mídia é muito legal, lá. Tem um lanche e tal. Aí o Vitor me chamava no canto, ora pela minha esposa. Eu falei, vou orar. Dá para entregar tudo, pastor. Entregar tudo. E a gente orava, e hoje o Vitor já está casado há 5 anos. Né? Essa bênção demais de Deus para a vida dele. Fez o seminário na mídia, voltou para a Namíbia e tem pastoreado uma igreja lá. Então, Vitor, que Deus te abençoe, nós vamos orar por você. É aquilo que Deus colocou no seu coração, se reparta agora o pão com a gente, tá bom? Amém. Senhor, muito obrigado pela vida do Vitor. Nós queremos entregá-lo mais uma vez, essa tarefa mais nobre, como diz Martin Lloyd Jones, falou que a tarefa mais nobre, Senhor, de pregar a Tua palavra. Abençoe a vida do Teu filho e que ele sinta alegria, paz, e que aquilo que o Senhor já partilhou com ele possa agora partilhar com a igreja. Nós oramos agradecidos em Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Gostaria de cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Boa noite. É sempre com muita alegria de estar na casa do Senhor. A minha esposa não está aqui, fruto da oração do pastor Elias. Ela levou a minha sogra para o Maranhão, mas ela vai estar chegando na madrugada de hoje, talvez 2 horas da madrugada ou 3 horas. Então, hoje não vou dormir, só ficar esperando até a ligação chegar. Já cheguei, vem me buscar. Mas, mais uma vez, pastor Elias, muito obrigado pela confiança, por essa oportunidade de poder ministrar e trazer a palavra do Senhor ao nosso coração nesta noite. Então, muito obrigado à Igreja Batista Permanecer por ter não é apenas contribuir na nossa vida e ministério, mas por caminhar conosco. Você estando aqui e nós estando lá, nós estamos também representando a Igreja Batista Permanecer, porque vocês estão servindo a Deus juntamente conosco, porque sozinhos nós não podemos, mas juntos, como a coletividade, como o corpo de Cristo, a gente faz muita coisa que glorifica o nome do Senhor. E essa questão do discipulado, que o pastor Elias estava falando aqui, é muito importante, o discipulado. O meu discipulado foi um pouco diferente, foi algo forçado, algo radical. O pastor Jairo Cirino, trabalhava na Marinha, foi na Namíbia, carioca, o pastor Elias conhece ele, e ele chegou para mim, eu não quero ver você na rua, quero você estar na igreja. Foi pedir a permissão da minha irmã. Eu queria esse menino agora para mim, e agora não quero ir na rua, quero ver ele só estudando a Bíblia. Começou a me dar a Bíblia, e você está lendo a Bíblia? Sim, estou lendo a minha Bíblia. Então, tá bom. A partir de hoje, você vai ter que provar isso se você está lendo a Bíblia. Cada momento que a gente vai se encontrar, se é na cidade, é na igreja, é na rua, você vai ter que recitar 4 versículos da Bíblia diferentes. Eu pensei que está de brincadeira comigo. Tá bom. Comecei a ler a Bíblia, aquela coisa, ele me encontrou. 4 versículos. Já? Pode me dar. Falei, ok, na próxima vez, se eu te encontrar 3 vezes, vai ser 4 versículos diferentes da Bíblia. Eu falei, agora não vou sair mais na rua, posso ficar em casa para não memorizar versículos. E assim, nesse momento de ler a Bíblia, memorizar versículos, Deus começou a transformar a minha vida e começou a colocar aquele amor no meu coração de poder amar a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia, até às vezes eu madrugava só de ler a Bíblia. O intuito foi me tirar na rua, mas acabei de me apaixonar pela palavra de Deus. E um certo dia, me convidou, vamos para a igreja amanhã? Estou de folga, você não tem escola amanhã, então vamos para a igreja. Chegamos na igreja às 8 horas, vamos orar um pouquinho? Tá bom, oramos. Pastor, já terminei. Mais um pouquinho, ele me fez orar 4 horas, de 8 horas até meio-dia. Eu falei que esse homem está querendo me matar mesmo. Eu não sei se esse homem está sendo usado por Deus, ou está me abusando. E assim,
começou, nesse momento, ele me falou, olha, Deus ministrou ao meu coração, um dia você viria ao Brasil para fazer o seminário. Nem sabia o que é seminário e nada, o português nem falava, ele nem falava inglês, nem sei como a gente se entendia. 4 anos depois, ele entra em contato comigo, Deus me falou para trazer você aqui ao Brasil e você fazer esse seminário. Cheguei no Brasil sem uma palavra de português. Era só amém, amém, amém e amém. E a minha primeira pregação foi convidado para pregar num culto de missões, uma igreja grande, e o pastor que me convidou foi para a Namíbia também, serviu na Marinha 1 ano, ele falou que ia traduzir para mim, nem sabia nem pregar, mas agora foi lá na igreja para pregar num culto de missões. Cheguei lá, esse pastor me abandona, ele vai dizer também não quero te ouvir. Nem lembro o que eu preguei aquele dia, foi só amém, glória a Deus, Deus é bom, até o tempo acabou. Então, Deus é misericordioso. E a gente nunca se acostuma de pregar. Em casa a gente estuda, se prepara, a gente se sente inspirado. Em quanto tempo você começou a falar? Me levou 4 meses para começar a falar o português e poder escrever. Na mídia a gente lia bastante livros desse tamanho, 1000 páginas, a história de igreja, a história de geografia de Israel, tem que fazer resumo ou resenha de 4 páginas. 1000 páginas você vai ter que resumir apenas em 4 páginas. Primeira vez eu li, entendi nada, absolutamente nada. Segunda vez, nada. Eu falei, misericórdia, como vai ser esse negócio aí para mim? Deus me trouxe aqui para fazer o seminário, mas não estou entendendo nada. Os outros estão crescendo, estão lendo, estão gostando, mas como eu vou gostar desse negócio aí, né? Eu não estou entendendo nada, mas o Senhor foi gracioso para comigo, ele começou a me capacitar. E o primeiro contato com a pregação expositivo, o pastor Elias foi para a mídia. Eu falei, oh, Deus, a gente não vai saber nada desse negócio de pregar. O pastor começou a dar aula do grego ali, sempre nos momentos de devocional. O senhor lembra? Foi Romanos, capítulo 1, aquela exposição, eu fiquei assim. Eu gostei desse estilo de pregação. E assim Deus começou a capacitar a gente e a gente começa a amadurecer, porque Deus é muito bom. E na última conversa, quando a gente esteve aqui, a gente estava eu, o pastor Elias e a irmã Fabiana, estávamos na pizzaria, estávamos conversando, começou a contar as histórias, como começou a Igreja Batista a permanecer, como começou a construir, como começou a falar com os irmãos, aquela coisa. Eu não entendi naquele momento porque aquela conversa. Quando eu cheguei na Namíbia, as coisas estavam apertadas, eu falei que é melhor a gente começar a construir a igreja. Mas de que forma que a gente vai construir a igreja? Sem recursos, mas vamos confiar na graça de Deus. Através daquela conversa que tivemos, Deus estava usando aquele momento para nos instruir, para que quando chegou o momento certo, começamos a construir a igreja, e Deus começou a reenviar recursos. Deus sempre usou a Igreja Batista permanecer para reenviar recursos. A Samara sempre entrava, está precisando de alguma coisa, está precisando de alguma coisa, sim. E assim a igreja agora chegou na ponta da laje, já colocamos portas, janelas e 2 banheiros. E agora está faltando para apenas colocar a energia. Mas confiamos que o Deus que chama, Ele que vai prover todos os recursos para que o nome dEle possa ser glorificado. Então, e nessa noite a minha missão é trazer uma ministração para falar sobre o meu testemunho. Vamos abrir a nossa Bíblia no último livro da Bíblia, Apocalipse. Às vezes o português falha, mas eu oro que, espero que hoje o português não vai me abandonar. E para louvor e honra do nome do Senhor. Amém? Vamos abrir Apocalipse capítulo 5. Apocalipse 5, vamos ler os versículos 1, vamos ler até o 14. São apenas 14 versículos. Se não encontrou o livro de Apocalipse, vou orar por você. Amém? O livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 5, os versos 1 ao 14. No lado direito de quem estava assentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper seus selos? Mas no céu não havia ninguém, e na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele.
Eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso vi em pé entre o trono e os 4 seres viventes no meio dos anciões, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E os constituístes reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então, orei também e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhares e de milhões e de milhões. Eles proclamavam em alta voz: o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouve todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles existem, dizerem: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém. Os anciões também se prostravam e adoraram. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. A maioria das vezes, quando a gente lê a Bíblia, ao ler Gênesis, a gente fica feliz. Chegando no livro de Levíticos, a gente fica: é muita coisa, não estou entendendo. Chegando no primeiro, segundo das crônicas, até começa a piorar. Muita história, muitos nomes, aquela coisa. E chegando no livro de Apocalipse, a gente trata como se fosse um monstro o livro de Apocalipse, porque dá medo para a gente ao ler o livro de Apocalipse. A gente vai preferir ler os outros livros da Bíblia. Ao chegar de Apocalipse, vou fechar, porque, nossa, muitas visões, muita coisa ali, a gente até se assusta ao ler do livro de Apocalipse. Eu me lembro quando comecei a ler a Bíblia, como eu falei aqui, gostava de ler. Sempre quando eu chegava no Apocalipse, eu ficava com medo. Até, às vezes, eu perdia sono. Eu sei, nossa, Deus vai fazer todas essas coisas aí. E depois, quando a gente começar a estudar e aprender, e como a maioria das pessoas também, ao ler o livro de Apocalipse, a gente fica com medo, até fica preocupado, fica: oh Deus, essa aqui é demais, eu acho, não é para mim, talvez vou fechar esse livro. Mas, na verdade, o objetivo do livro de Apocalipse não é instigar medo em nós, não é para nos dar medo, para que possamos ser apavorados com este livro. O intuito, ou a razão pelo qual esse livro foi escrito, na verdade, não é para dar medo para o cristão, mas é para confortar e consolar o coração de um cristão. João se encontrava na ilha de Patmos, exilado por causa do Evangelho, na época de tribulação, passou nessas tribulações, Jesus enviou o seu anjo para levar essa visão do livro de Apocalipse para ele, para que seja consolado, confortado, para que ele tenha fé e esperança por meio do livro de Apocalipse. Então, esse livro de Apocalipse não é um livro para dar medo para o cristão, é para nos consolar, porque mostra o estado e a nossa condição juntamente com Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele venceu e nós, juntamente com ele, vencemos juntos. Então, esse livro, para alguém que está passando por momentos de dificuldades, para alguém que está passando na tribulação ou aflição, seja no trabalho, seja com os amigos, este livro é para nos confortar, que Jesus já venceu. Esse estado, o que a gente está vivendo, essa luta que estamos passando, já foi vencida pelo Cordeiro de Jesus Cristo. Então, e nesta noite, vamos meditar
nesse capítulo 5. O capítulo 5 já começa bem no capítulo 4 de Apocalipse, onde João é levado na sala do trono. Ele vai ver aquele que é sentado no trono, os seres viventes adorando, juntamente com os anciões, adorando aquele que é digno de receber toda honra e louvor. Mas ao chegar, ao ver essa visão da sala do trono, ele vê alguém sentado no trono com o livro que continha esses selos. E ele fica triste, porque não havia ninguém achado no céu que poderia pegar aquele livro, nem de olhar ou de abrir seus selos. E o João fica bem triste, assim, olha, eu vi muitas coisas maravilhosas, coisas grandiosas, mas ninguém foi achado. Até o anjo está perguntando, quem é digno de abrir esse livro e romper seus selos? Ele olha, no céu não tem ninguém. Entre os anciões, não tem ninguém. Olha na terra, não tem ninguém. Os santos que já morreram, o apóstolo Paulo, embora a gente fique inspirado, admira, também não foi achado digno também de abrir, de pegar esse livro e romper seus solos. E esse aqui, João fica com medo, fica triste. Vixe, o que vai acontecer com a história humana? Como essa história vai finalizar? Será que Deus vai trazer o julgamento sobre os ímpios, sobre os seus inimigos? Se não abrir, não pegar aquele livro e romper seus selos, então essa história não acaba nunca. Como vai terminar essa história? E está triste. Assim, a minha vida não tem mais esperança. Um dos anciãos vai dizer, João, não chore. Olha. Ele olha e vê o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. E, num outro momento, vê um cordeiro que parecia morto, mas estava vivo. E falou, esse aqui é digno de tomar o livro, de romper seus selos. Ou seja, esse livro de seus selos conta a história da humanidade, a história da redenção, como Deus vai concluir aquela história da redenção, aquele que já começou, e como Deus também vai julgar. Isso nos mostra que a história humana está nas mãos de Deus. Deus reina sobre a nossa história. Embora a gente não sabe como vai ser amanhã, mas o próprio Senhor já sabe como vai a nossa vida. Nunca sonhei que um dia viria para o Brasil. Nunca sonhei um dia que ia conhecer o pastor Elias, ia conhecer vocês. Nunca sonhei um dia que ia pregar hoje no livro de Apocalipse. Mas aquele que controla tudo, que reina sobre tudo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele sabe todas as coisas. A maioria das vezes a gente se preocupa à toa. Como o ancião que falou para João, que não se preocupe, olha para o Cordeiro, olha para Jesus. E nós também, nesta noite, estamos sendo convidados para olhar mais uma vez, regando nossos olhos para o Cordeiro de Deus. Quando olha para a sua história, quando olha para os problemas, as dificuldades que a gente passa, a gente se depara com esse sentimento de medo, de chorar, como João chora. Mas quando a gente olha para Jesus Cristo, tudo muda. E nesse momento, nesse capítulo, Jesus Cristo é o centro da adoração. Vamos falar sobre a adoração, Jesus Cristo sendo o centro da adoração. Faz a pergunta, por que nós adoramos a Deus? Por que nós servimos a Jesus? Porque nós estamos aqui na igreja, porque nós oramos, porque nós lemos a Bíblia, porque nós temos que discipular, porque temos que evangelizar, porque nós temos que fazer missões. O que incentiva? Qual é a motivação que temos para ir até o culto? A gente vai ter muitas razões. Algumas pessoas vão para a igreja porque quero tomar bênção. Eu quero que Deus abençoe a minha vida. Quero fazer concurso, vou lá na igreja, o pastor vai orar e Deus vai me abençoar. E depois o que vai acontecer? Eu lembro na Namíbia, tem uns jovens que passavam na igreja, que já terminou a escola, nem conhecia a igreja, passava em frente da igreja, ele falava, quando eu vi a placa da igreja, como se fosse alguma coisa me falava, entre nessa igreja, visite essa igreja. Eu falei, Deus te orientou para cá, então vamos, o que você precisa? Emprego. A gente orava pelo emprego,
E depois de uma semana, o menino conseguia emprego, voltava para testemunhar e depois desaparecia. Assim, acabou. Deus já pegou o que queria. Era apenas para ser abençoado com emprego. A maioria das pessoas é cura. Eu vou para a igreja porque o pastor vai impor as mãos, vai orar por mim, os meus vão orar para mim lá, e você é curado. E depois da cura, o que acontece? A gente volta para o mundo e a gente esquece de Deus. E a maioria das vezes nós adoramos a Jesus Cristo, não por quem Ele é. Nós adoramos a Jesus Cristo por que Ele pode fazer para nós. E a igreja está cheia de pessoas que vão ao culto, não para cultuar Jesus, mas para receber aquilo que Jesus pode dar para eles. Quero apenas uma cura. Quero apenas uma oportunidade de emprego. E quero passar no concurso. Eu quero isso. E até vai ver a pessoa até comprometido, até chegar na igreja, até vai orar. E para algumas pessoas até vai falar até línguas estranhas, até para mostrar que está em sintonia, está realmente buscando a palavra de Deus. Mas nesse contexto aqui, podemos ver umas lições porque nós, como a igreja, devemos adorar a Jesus Cristo. Umas delas, nós não devemos adorar Jesus porque Ele pode me curar. Ele pode sim, pode fazer todas as coisas, mas a razão pelo qual eu devo ir à igreja não é para Jesus me dar alguma coisa. Ele já me deu tudo. Não é para ir para a igreja, porque é muito chato estar em casa, melhor estar lá com os irmãos, eu me sinto bem. Não é para se sentir bem para vir para o culto. Essa aqui não é a motivação correta de um cristão de ir para a igreja para se sentir bem. Ou eu sinto uma paz ao entrar naquela igreja. Não é essas coisas que nos motivam para ir para a igreja. Eu quero louvar, eu gosto de estar no palco, eu gosto de louvar a Deus, eu me sinto como se fosse sob as nuvens. Será essa a nossa motivação? Que podemos adorar Jesus? Porque para não se sentir estar sob as nuvens? Ou porque eu tenho que vir à igreja e passar, ou estar aqui no culto? Temos que vir à igreja porque nós adoramos a Jesus Cristo. O centro da adoração, o centro da nossa adoração é Jesus Cristo. Não é a nossa família, não é os nossos bens materiais, mas é Jesus Cristo. E nós não podemos separar Jesus, a pessoa de Jesus, e também nas obras de Jesus, porque sem a pessoa não há obras. As obras são o quê? São apenas o quê? As obras de Cristo revelam para nós quem Ele é de fato. E a gente quer separar Jesus. E as pessoas vai para Jesus, ela quer coisas que Ele pode me dar. Eu vou me sentir bem, vai me dar paz. E os meus amigos estão lá, ou vou encontrar alguém para me casar lá na igreja, então vou para a igreja. Mas temos que ir para a igreja porque Jesus Cristo é digno. A primeira razão pelo qual nós devemos adorar ao nosso Senhor, a Jesus Cristo. Primeiro, temos que adorar Jesus Cristo por quem Ele é. Nós não devemos adorar Jesus Cristo pelas coisas que Ele pode me dar. Porque Ele pode me curar. Sim, Ele pode. Mas a razão pelo qual eu devo adorar Jesus Cristo é por quem Ele é. Veja comigo Apocalipse capítulo 5, os versos 5 e 6. Diz assim: Então um dos anciões me disse, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso vi em pé entre o trono e os 4 seres viventes no meio dos anciões, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Temos que adorar Jesus Cristo por quem Ele é. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a nossa vida. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele é Rei. Temos que adorar Jesus Cristo por quem Ele é. A maioria das vezes a gente não adoramos como devemos adorar, é porque nós não conhecemos de fato a Jesus Cristo. A gente não ora como devemos orar, porque nós não conhecemos a Jesus de fato. A gente não frequenta a igreja, aos cultos, como devemos, porque de fato nós não conhecemos a Jesus Cristo. Porque se nós conhecemos Jesus Cristo, quem Ele é, como Rei, como Deus, Criador de todas as coisas, aquele que é imutável, aquele que é eterno, aquele que é soberano, aquele que é onisciente, aquele que é onipotente, aquele que pode todas as coisas.
E Jesus não precisa do meu louvor, Ele não precisa da minha adoração. A adoração não faz Jesus ficar assim, estou feliz porque hoje, estou me sentindo bem como rei, porque estão me adorando. Ele é autossuficiente. A adoração a Deus é para o meu bem, não para o bem de Deus. Não é para o bem de Deus, não é para o bem de Jesus Cristo, mas sim é para o meu bem. Eu devo adorar a Deus porque o principal objetivo de Deus, de criar um homem aqui na terra, glorificar a Deus, adorar a Deus. Essa aqui é a primeira razão pela qual Deus nos criou. E essa também é a razão pela qual Deus nos salvou, para que possamos adorar a Deus por quem Ele é. Nós não devemos adorar a Deus pelas coisas. Se não, as coisas não acontecerem, Ele cessa de ser Deus? Vai diminuir alguma coisa? Então hoje não vou adorar porque não vou me abençoar. Vai diminuir alguma coisa? Ou vai causar algum efeito em Deus? Nada. Ele é autossuficiente. Ele não precisa de mim. Ele não precisa de você. Mas você precisa de Deus. Você precisa de adorar a Deus. Porque essa aqui é a razão pela qual Deus te criou. Ao ler o Jó na Bíblia, homem rico, sábio, tinha tudo. O inimigo, ele te adora porque o abençoou. A tua mão está sobre a vida dele. Tire essas coisas, vai ver Jó, vai te amaldiçoar. Por quê? Vai lá, coitado de Jó, nem sabia a conversa, o debate que estava acontecendo lá no céu, mas ele acabou de sofrer, foi atingido, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, até a saúde dele foi atingida. E Jó vai dizer, Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Podemos ver Jó aqui, não estava adorando a Deus porque Deus o abençoou, ou porque Deus estava o protegendo. Não, estava adorando a Deus porque ele sabia quem Deus era. E nós temos que conhecer esse nosso Senhor Jesus Cristo. E temos que adorar a Jesus Cristo por quem Ele é. A segunda razão pelo qual nós devemos adorar a Jesus Cristo. Temos que adorar a Jesus Cristo por o que Ele fez. O que Jesus Cristo fez? Veja comigo o versículo 9 e 10 do 5. O 9 diz assim, e cantava um cântico novo, dizendo, tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituístes reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. O que ele fez? Ele nos comprou com teu sangue. Porque nós devemos adorar Jesus Cristo. Porque devemos amar Jesus Cristo acima de todas as coisas. Porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Com seu sangue, Ele nos comprou. E nos constituiu a reino e sacerdotes. Jesus comprou a minha vida. Jesus comprou a sua vida. Nós éramos filhos da ira de Deus. Éramos inimigos de Deus. E Deus estava irado, porque nós pecamos. E a nossa salvação, a nossa esperança estava apenas naquele Cordeiro de Deus. João, quando estava batizando, as pessoas achavam que você é o Messias. Quando vê Jesus vindo na sua direção, ele vai dizer, aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Não sou eu, mas a Jesus Cristo, porque Ele é digno de receber todo louvor. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser servido. É a razão pelo qual estou indo para a igreja, para adorar, é por causa de Jesus Cristo, não é por causa do irmão. Nós falhamos. Eu posso falhar, mas Jesus Cristo jamais vai falhar. Por isso nós devemos ir para a igreja por causa do irmão, ou por causa de uma irmã, ou por causa de pastor, porque nós falhamos, erramos bastante. Você vai ver, já vai para a igreja, estou desanimado, estou desapontando aqui na igreja, aconteceu esse tipo de coisa, vou sair na igreja. Porque a pessoa realmente, a adoração não era para Deus, ia por causa das pessoas.
Mas aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade vão ficar e vão continuar adorando, vão continuar servindo, porque a razão pelo qual estão indo para a igreja, a razão pelo qual eles adoram a Deus, a razão pelo qual estão servindo dentro da igreja, seja no louvor ou no qualquer departamento de igreja, ou de estar na igreja, ouvir o culto, é por causa de Jesus Cristo. Jesus é a razão pelo qual íamos para a igreja. Jesus é a razão pelo qual fomos salvos. Jesus é a razão pelo qual nós somos transformados. Jesus é a razão, nós somos filhos de Deus, não mais filhos da ira de Deus. Então Ele deve ser o centro da nossa adoração. Eu não devo adorar Jesus porque somente quando Ele me dá cura, mas eu devo adorar Ele porque Ele já salvou a minha vida, já redimiu a minha vida. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. A sua vida, a minha vida, não é mais nossa, é de Jesus Cristo. E temos que adorar esse Jesus Cristo, o nosso Salvador, que morreu naquela cruz para nos redimir dos nossos pecados. Porque sem Jesus não há esperança. Sem Jesus, todo mundo inferno, sob a ira de Deus. Mas graças a Deus, Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou o seu Filho unigênito para que Ele possa morrer na cruz, para que aqueles que creem nele terão a vida eterna. Jesus Cristo. Primeiro, temos que adorar Ele por quem Ele é. Segundo, temos que adorar Ele por que Ele fez. O que Jesus fez? Ele redimiu a nossa vida. Ele nos comprou com seu sangue, pagou o preço para que possamos ser seus filhos. A terceira razão pelo qual devemos adorar a Deus. Temos que adorar a Jesus Cristo por que Ele tem. Mas o que Jesus tem? Vamos lá no versículo 12. Eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder e riqueza, a sabedoria, a força, a honra e o louvor. Esse aqui, Ele, por tudo que Ele tem o quê? É digno de receber honra, riqueza, sabedoria, força e poder. Ele é majestoso. Por isso, temos que adorar Ele. Por isso, temos que nos comprometemos a esse Jesus. Temos que nos doar cada vez mais e mais a esse Jesus Cristo. Ele é digno, Ele já tem tudo. Até vai ver em João capítulo 17, vai dizer: Deus, glorifica o teu Filho com a glória que eu já fez o quê? Tive na eternidade. Ele já é glorioso. Ele é magnífico. Ele é real, Ele é rei, Ele não precisa de nada, Ele já tem tudo isso. Porque temos que adorar Ele? Porque é devido a Ele, tudo é Ele, é para Ele. E a nossa vida faz sentido quando nós adoramos Ele. E João Piper vai dizer, resumindo uma frase que diz assim: Deus é mais glorificado em nós, quanto mais nós somos satisfeitos nele. Adoração a Deus. Adoração a Deus. E nesse ponto de adoração a Deus, e assim a adoração, não tem como fazer missões. Sem adoração, não tem como fazer evangelismo. João Piper vai dizer novamente: a adoração a Deus, a Jesus Cristo, é o combustível para fazer missões, para evangelizar. Por quê? Deus nos salvou para que possamos adorar Ele. A finalidade de missões, a finalidade do evangelismo é a adoração a Deus. Missões, evangelismos são temporários, mas a adoração é eterna. Por isso, fazemos missões. A pessoa que adora a Deus, que adora a Jesus Cristo em espírito e em verdade, não tem como não evangelizar, não tem como não falar a respeito do amor de Deus. Não, é impossível de não perdoar alguém,
E é impossível de não convidar alguém para ir para a igreja, porque eu tenho que convidar alguém para vir para a igreja. Por causa desse Jesus Cristo, eu conheço esse Jesus Cristo. Venha conhecer esse Jesus Cristo. Eu devo viver diferente por causa de Jesus Cristo. Os nossos amigos influenciando a gente. Vamos fazer isso, vamos roubar. Eu não posso roubar por causa eu sou de Jesus Cristo. Eles fazendo aquelas piadas que não tem nada a ver. Nós não podemos ir. Por que você não está rindo? Não posso ir com essas coisas. Porque eu sou de Jesus Cristo. Eu conheço a Jesus Cristo. Porque não, você não pode fazer aquilo? Porque eu não me pertenço. Eu pertenço a Jesus Cristo. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a minha vida é de Cristo. Temos que viver para que Cristo brilhe em nós, para que Cristo possa ser revelado na nossa vida, por meio do nosso caráter, temperamento, a nossa fala, para que Cristo possa ser glorificado. A finalidade de Deus em cada um de nós é para nos moldar a imagem de Jesus Cristo. O varão perfeito, diz a palavra do Senhor. A outra razão, a última razão, a quarta razão pelo qual devemos adorar a Jesus Cristo, porque Ele é Rei. Veja comigo os versos 13 e 14. Também ouve todas as criaturas que estão no céu, e na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo o que neles existem, dizendo, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. 14. E os 4 seres viventes diziam amém. Os anciões também se prostraram e adoraram. Porque nós devemos adorar Ele? Porque Ele está sentado no trono. Quem está sentado no trono é Rei. É Rei. O nosso Rei, Jesus Cristo. Temos que adorar Ele e dar o louvor e adoração devido a Ele. Ele é digno de receber a honra, glória e a nossa adoração. E eu pergunto você nesta noite, por que você adora a Deus? Por que você está aqui? Por que você é comprometido? Por que você canta na equipe de louvor? Por que você está servindo? Por que você lê a Bíblia? Por que você ora? Por que você está aqui nesta noite? Qual o motivo, qual a razão que te trouxe aqui na igreja? Passatempo? Se sente bem de estar na igreja? Não, não é para nos sentirmos bem para estar na igreja. É para adorar Jesus Cristo. Essa é a razão primordial de cada um de nós. Essa aqui é a nossa responsabilidade, de cada um de nós, individualmente e coletivamente, como a igreja, adorar a esse Jesus Cristo. Porque você adora, porque você está aqui nessa noite para ouvir a pregação. E a pregação tem que te levar para adorar Jesus Cristo, não para te levar você a se sentir bem, para levar você a adorar Jesus Cristo, para levar você a conhecer e a amar esse Jesus Cristo, que é o Rei, que é o Senhor, que é o nosso Salvador, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele sim é digno. E se a gente entendendo isso, colocando isso em prática, de que a adoração é Jesus Cristo, automaticamente, orar fica mais fácil. Não vai contar mais 2 minutos, vai estar orando 4 horas, 2 horas, porque não vai estar orando para cumprir a programação da igreja. Não, você vai estar orando porque é o seu estilo de vida, você tem o prazer de fazer aquilo. Você não vai estar lendo apenas a Bíblia, quando vai na igreja, vamos abrir a Bíblia, agora a gente começa a abrir. E quando a gente está em casa, será que a gente tem esse tempo para ler a Bíblia? A gente não temos tempo para assistir novelas, Netflix, para entrar nas redes sociais, mas a gente não temos tempo para ler a Bíblia. E como sem ler a Bíblia, como a gente vai adorar Jesus Cristo?
É impossível, meus irmãos, adorar Jesus sem a Bíblia. É difícil, irmãos, orar a Deus sem a Bíblia. É a palavra de Deus que me leva a orar. É a palavra de Deus que me leva a conhecer esse Jesus Cristo revelado nas Escrituras. É a palavra de Deus que me leva a adorar a Jesus Cristo em espírito e em verdade. É a palavra de Deus que me leva a me mostrar que o centro da minha adoração é Jesus Cristo. E não a mim, não ao meu próximo, mas sim a Jesus Cristo. Quando ao adorar esse Jesus Cristo em espírito e em verdade, as outras coisas viram consequências da nossa adoração do nosso Deus. E ao fazer isso, a Bíblia diz, no versículo 9, está dizendo assim, e 10. E cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Versículo 10. E os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Essa aqui, no versículo 10, está a nossa missão. Sacerdotes nessa terra. Qual o papel de sacerdote? Levar as pessoas para Deus. Esse é o nosso trabalho. De que forma vamos levar as pessoas para Deus? Por meio de evangelismo e fazendo missões. E também, tem pessoas que não conseguem falar, mas temos que viver a palavra do Senhor. E assim seremos o quê? Sal e luz na terra. Somos filhos de Deus. E temos que servir e adorar esse Deus por quem Ele é. Não lembre disso. A razão pelo qual você deve adorar Ele, você tem que adorar Ele por quem Ele é. Segundo, você tem que adorar Ele por que Ele fez. Ele redimiu a sua vida. Terceiro, temos que adorar Ele porque Ele é, por tudo que Ele tem. O que Ele tem? Grandeza, riqueza, honra, glória e poder. E por fim, temos que adorar esse Jesus Cristo, porque está sentado no trono, é o Rei e reina sobre todas as coisas. E teremos paz, teremos alegria ao fazer isso. Vamos curvar as nossas cabeças para orar, para que Deus possa aplicar a sua palavra ao nosso coração. Deus, bendito seja o teu nome, porque tu és o Senhor, nosso Deus. Pai, nos perdoe, Senhor, os nossos pecados, porque a maioria das vezes, Senhor, se nós se aproximamos de Ti, não porque o Senhor é, nós não se aproximamos de Ti porque o Senhor pode consolar o nosso coração, pode abrir uma porta, pode nos dar aquilo que a gente vai te pedir, porque o Senhor pode todas as coisas. Mas é uma razão errada, Pai. Em primeiro lugar, temos que te servir, Senhor, porque o Senhor é. Ajude-nos, Pai, a te servir, Pai, e a te adorar na igreja, como por causa da sua vida. Tu és o nosso Deus, por meio do teu sangue, nos comprou. Éramos filhos da ira. O que a gente merecia era o inferno, a condenação eterna. Mas tu és gracioso, bondoso, cheio de misericórdia. Veio, tomou o nosso lugar, e Deus colocou o nosso pecado sobre ti, como se foi tu que pecou, levou a nossa culpa sobre ti, como se fosse tu és o culpado, e morreu naquela cruz, e se sentiu abandonado pelo Pai, e gritou: Pai, por que me abandonaste? Para que nós possamos gritar e clamar nesse momento, porque Deus nos amou de tal forma. Ajude-nos, Senhor. Tire qualquer coisa em nós, Pai,
que nos atrapalhe a te servir. E essa adoração não é para o seu bem, não precisa de nós. O Senhor é autossuficiente. O Senhor é glorioso sem nós. O Senhor é todo-poderoso. Oh Deus, toque o nosso coração e a nossa mente. E enche-nos, Pai, mais uma vez com a Tua graça. Nos molde por meio da Tua palavra, pelo agir do Teu Santo Espírito Santo, para que possamos Te adorar em espírito e em verdade. Porque sem adoração não tem como fazer missões. Sem adoração não tem como evangelizar. Sem adoração não tem como te servir em espírito e em verdade. A razão pelo qual, Senhor, o homem fica comprometido a Ti, igual o apóstolo Paulo dizer, eu estou pronto até para morrer por causa de Cristo. É o homem que entendeu o Evangelho. Oh Deus, se revele cada vez mais e mais em nós, para que possamos Te amar e Te servir por quem o Senhor é. Oh, ajude-nos, Senhor, porque somos Teu povo, somos Tua igreja, e nos comprou com Teu sangue, porque a Bíblia diz, sem o derramamento do sangue não há remissão dos nossos pecados. E bendito seja o Teu nome. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz. E hoje somos salvos, filhos de Deus, como os anciões e os seres viventes entoavam louvores e te prostravam diante do Teu trono, te adoravam. E nós, a igreja, nesta noite, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, para Ti, porque Tu és digno. Tu és digno, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. E agradeço pela oportunidade, Pastor Elias.